Que isso? Ah, é assim que eu gosto. Pô, assim é bom demais. Estéreo fininho, hein? Produção, por que não colocou esse aqui no concurso de mano? Ah, esse também ganhava. Vamos lá, vamos curtir, vamos curtir. Vamos curtir. Bate as asas. Ó, bate as asas, ó. Tô sentindo aqui. Vai baixar o negócio. A igreja de mistério é assim que eu gosto. Que isso, Barão? Tá pronto, tá o mistério, hein? Mantonébria. Vambora em mais um vídeo aqui nesse canal. Ó. Tá chegando a hora de dar o nome para o novo heresiômetro. Eu vou trazer aqui amanhã as melhores opções para vocês votarem aí nos comentários, hein? Amanhã eu vou trazer as 3 melhores opções para vocês votarem. Qual é o novo nome do heresiômetro? E segunda-feira, deixa eu ver aqui no calendário. Segunda-feira, dia 29 de janeiro, nós traremos aqui o nome do novo heresiômetro. E amanhã eu vou separar as 3 melhores opções, hein? Para o novo heresiômetro. A heresiometria está feliz com todas as sugestões que têm sido dadas. E nós vamos analisar aqui hoje um vídeo que me mandaram lá pelo Instagram do nosso amigo Segredos do Manto. Um beijão aí, ó. Segredos do Manto aí. Fizeram uma pergunta para um teólogo, não sei se é teólogo, sabe que a galera da internet não perdoa, né? A internet não perdoa sobre as questões de entidades de religiões de matriz afro e falaram que o teólogo patinou. Eu não sei, eu vou assistir. Aliás, eu dei uma olhadinha, tenho que confessar, até comentei lá na página dos Segredos do Manto, mas eu quero trazer aqui também para vocês a minha opinião, hein? Então vamos lá, então. Primeiro vamos assistir quietinho, hein? Quietinho. Vamos assistir aqui. Vai. Play. Por que as igrejas, quando vai revelar para uma pessoa, fala que é Exu, Pombogira, é demônio? Peraí, repete de novo, por favor. Eu entendi, mas eu quero só entender direito aqui. Pergunta ao pastor Gleison. Por que as igrejas, quando vai revelar, fazer uma revelação para alguém e fala que é Exu ou Pombogira, é demônio? Primeiro, eu vou falar pela linha de conhecimento que eu tenho agora. Eu já fui um errante, né? Eu peguei, aprendi com uma pessoa, e a pior coisa que tem na vida de um ser humano é quando ele não conhece. Porque existe um princípio judaico que diz assim: por que o meu povo perece? Por falta de conhecimento. Que enrolação. Quando eu adquiri o conhecimento, eu entendi que muitos pastores estão errando, uns por ignorância, outros porque não sabem, em dizer que é um demônio. O que eu aprendi? Existe a linha da verdade e da justiça. Oh, meu Deus. Então, pastores que falam que é demônio, tá mentindo. Porque não é demônio. Gente, a questão é... A questão... aquela coisa, né? Tudo bota a culpa no demônio. Isso. A pomba gira, Maria Pardilha e tudo.
são respeitadas dentro da religião deles. Claro. E quando a gente atinge esse lado, a gente está desrespeitando. É a mesma coisa deles pegarem, falarem do Espírito Santo, e a gente fala, não, mas você não pode falar do Espírito Santo. Pô, mas também não pode falar da pomba gira aí, né? Você não pode ficar gritando aí. Então a pergunta vinda até mim foi, se é um demônio, não é demônio. Rapaz, mas que enrolação! Teólogo da Shopee, a galera que tava falando aí, hein? Vamos lá, senta aí, senta pra aulinha, senta pra aulinha, vambora, senta o pandu aí, hein? Eu vou dar a resposta mesmo, e depois de eu dar a resposta, eu vou dar a minha opinião. Então, anota aí tudo que eu vou falar, pra você ir pesquisando depois e você ir conferindo, beleza? Em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa que nunca vão te ensinar na escola bíblica dominical. Nunca vão te ensinar. Não existe a palavra demônio no Antigo Testamento na língua materna hebraica. Língua materna do texto. No idioma original, no hebraico lá, massorético, não existe a palavra demônio. Não tem. Beleza? Tem shedim, que é poderes. E aí lá no livro de Deuteronômio, Devarim, e lá em um salmo, estas palavras são traduzidas, poderes, como demônios. Mas shedim é poderes, que vem de uma raiz semítica que quer dizer, está relacionado ao topo da montanha. Os fenômenos climáticos, raios, trovões, relâmpagos, exatamente isso aí. A névoa que parava ali no topo da montanha e era associada à presença dos deuses nas montanhas. Tanto que toda a divindade lá do Levante, praticamente, que era a cabeça ou o chefe de um panteão, ou fazia parte das divindades principais, ela tinha uma montanha. Então, Yahvé tinha o Monte Sião. Yahvé da Bíblia tinha o Monte Sião, aonde disse lá que construiu-se o primeiro templo, beleza? Assim como Baal tinha o Monte Safon, beleza? Ok? Então, e por aí você vai, e outras divindades. Tinha, assim como El tinha a sua montanha, que era Shaddai. El Shaddai, Shaddai não é todo poderoso. Isso é uma invenção já na língua hebraica, já bíblica. Mas se você for lá no cuneiforme, lá pesquisar, do vocábulo Shaddai, era a montanha cósmica de El, nos textos ugaríticos. Exatamente isso. Então presta atenção, tá anotando aí? Então anota para você aprender. Na sua Bíblia, em português, é que pega lá, por exemplo, peludos no livro de Levítico e traduz por demônios. E outros vocábulos e traduz por demônios. Mas na sua Bíblia, em português. Meu querido, em português. Beleza? No que tange a religião judaica que ele falou aí, ele disse que é religião judaica, que ele não estudou, que ele não conhece, que ele passou longe. Ou aprendeu em algum boteco de aleluia, algum boteco de glória, algum boteco de Bíblia. Porque estudar mesmo ele não estudou. Beleza? Os ídolos são falsos. Toda entidade, toda deidade, toda divindade do judaísmo, tô falando nem cristianismo ainda, é falso. Não existe, ou são tidos como espíritos impuros ou malignos. Exatamente isso. E essa cultura de espíritos que possuíam pessoas é uma das coisas mais antigas do mundo. Então você tinha textinhos que você falava coisinhas que mandava as divindades embora, beleza? Textos voltados para a questão do exorcismo. Então você tinha isso no Egito e você tinha isso também ali na Mesopotâmia, na cultura do Levante. Isso aí é achado arqueológico. Isso tem também nos textos ugaríticos na literatura egípcia, beleza? Então esse negócio de uma entidade possuir um corpo, você tem em várias culturas antigas do mundo. No cristianismo, olha o salto lógico agora que eu vou ter que fazer. No cristianismo brasileiro, quando que começa o ataque direto às culturas afros? Dê parabéns ao senhor Edir Macedo.
quando ele escreve lá o livro dele de caboclos e orixás. É aí que a brincadeira começa. A Igreja Universal é que potencializa lá atrás, na sua história lá atrás, hoje em dia não, na sua história lá atrás, o R.R. Soares também escreveu um livro sobre isso. Então foram estas literaturas e a prática religiosa que na historiografia do protestantismo brasileiro potencializam esta questão. Haja vista que era uma cultura popular predominante. Pessoas que pertenciam às religiões afro-brasileiras e começaram a se converter ao cristianismo. Isso é ciência da religião, história do protestantismo brasileiro. Estas pessoas do meio urbano, principalmente, elas praticavam estas religiões que há alguns anos atrás não tinham uma normativa moral. São religiões de tradição oral que não têm uma preocupação, não tinham uma preocupação com a questão moral, com a moralidade. Então não havia essa preocupação das deidades, divindades e dos orixás, né? Os acima da cabeça, as divindades. Não havia nas consultas preocupações com questões morais e éticas. Eram praxeológicas, da prática do dia a dia. Então, o protestantismo brasileiro preencheu essa lacuna, dando destino acusativo. Ah, você tá assim? É a entidade, é o mal, é isso aí. Beleza? Tá pegando a aula? Você tá pegando a aula? Tá anotando tudo que eu tô falando aqui? Eu vou chegar lá, vou chegar em muitos outros pontos aqui. Isso aqui é uma aula para você de graça. Estou te dando uma aula de graça. No Novo Testamento, voltando agora ao Antigo Testamento, protestantismo brasileiro, Novo Testamento. No Novo Testamento já era cultura helenística. Os demônios eram associados aos males, os males de saúde mentais. Ali você tem no grego, você tem lunático, você tem uma série de nomenclaturas ali no grego koiné do Novo Testamento, que você consegue ver claramente que as supostas possessões demoníacas, ou de fato possessões demoníacas, na realidade estavam associadas a doenças do corpo e da mente. Isso fica muito claro, tá? E você consegue encontrar muita literatura em inglês, em português não tem nada. Teologia de verdade não se faz em seminário confessional. Você quer aprender teologia de verdade? Presta concurso para uma federal na área de teologia, faz uma privada, exatamente. Não vou fazer aqui propaganda de faculdade, tá? Mas confessional, você não vai aprender nada. Teologia confessional não serve para nada, a não ser para dentro da sua igreja, ok? Agora, para o mundo real, para a prática científica da teologia, que são as investigações das crenças, o sentido das crenças, a origem das crenças, confessional não serve para nada, porque a única coisa que ela se vale é da evidência interna bíblica. Não se vale da arqueologia nem da antropologia, a não ser para corroborar o dogma. O que vai contrário ao dogma, você nunca vai ver um livro top de ponta, teológico, arqueológico, numa CPAD, numa editora Vida. Dificilmente você vai ver. Você não vai ver top de ponta. Os melhores PhDs do mundo no assunto, você nem conhece. E eles nunca, dentro da igreja, vão deixar você conhecer. Nunca. Nunca na sua igreja vai ler, na escola dominical, uma obra de Daniel Flamey, Mark S. Smith. Não, nunca. Esquece. Esquece. Mário Liverani, K.L. Noll. Não esquece isso. Esquece. Israel Finkelstein. Meu Deus. Israel Finkelstein. Olha aqui, brasileiro. José Ademar Caefer. Não pode. Dentro da igreja, não. É Satanás. É, exatamente, entendeu? Neil Axé Silberman. Não. Obras de PhDs de verdade, né? Jonathan Michael Golden, por exemplo. J. Glenn Taylor, James S. Anderson e tantos outros. Não vai ser lido na sua escola dominical, tá? É teologia confessional, para botar o cabresto em você e você repetir o discurso da religião. Aprender de verdade é na academia, faculdade pública ou privada que não tem vínculo com nenhum dogma. É aí que você vai aprender teologia de verdade. Eu vos falo por experiência própria, beleza? Falo por experiência própria, beleza? Inclusive estou fazendo o meu MBA em
história da teologia e da religião. Tô fazendo MBA nisso aí, beleza? Aonde? Na confessional? Jamais, porque eu não vou aprender de verdade. Então, galera, vamos lá. Dentro do dogma, dentro do dogma cristão, histórico, toda outra divindade, qualquer outra religião, toda entidade é um daimon, é um demônio. Toda a história foi construída assim. O que agravou isso no Brasil, lembra que eu falei? Foram estas obras. Estas obras acirraram. A teologia da prosperidade, a teologia pentecostal acirrou esse problema de apontar as divindades de outras denominações e religiões como demônios. Pô, Thor é um demônio. Ora, essa sempre foi. Na Idade Média, lá, no final da Idade Média, lá quando o pessoal tava lá, as igrejas lá, entrando nos territórios mais ao norte, lá, é demônio. Thor era um demônio, Frey era um demônio, e agora você vê filme da Marvel, Thor é um herói. Então, se Thor é um herói, Xangô também é um herói. Ele também tem sua historiografia. Ele também tem a sua antropologia. Ele também tem a sua história. Ele também tem os seus ritos, igualzinho ao Thor. E Thor não era um deus bonzinho, um herói. Não era mesmo. Beleza. O panteão africano é igual ao panteão cananeu. O panteão de deuses africanos é igualzinho. Olodumare é a mesma coisa que Javé, é a mesma coisa que El, é a mesma coisa. Estou falando de antropologia, estou falando de história, estou falando de arqueologia. É a mesma coisa que o Javé, Olodumare, historicamente, antropologicamente. Estou falando de fé agora não, estou falando de história, ciência da religião. É a mesma coisa, são equivalentes, são divindades equivalentes, beleza? A mesma coisa. Então tem que falar a verdade. Não é que os pastores não têm entendimento. Não, dentro da religião é. Até porque a Umbanda é uma religião de 1908. Que nasceu em Niterói. A Umbanda é uma religião que tem pouco mais de 100 anos. Que fez sincretismos das questões ameríndias, indígenas, com questões afrodescendentes, questões religiosas. A Umbanda é um sincretismo, né? Lá tem espíritos dos indígenas, das florestas, dos ciganos, tem tudo na Umbanda. Lá ele reúne todo mundo. Mas é uma religião nova. 1908, especificamente, cidade de Niterói, Rio de Janeiro. É ali que surge, praticamente, Neves ali, né? Neves, né? É ali que surge a questão da Umbanda. Então, para a religião cristã protestante brasileira, são demônios. A pombagira é um demônio. Para a religião é, porque a religião foi construída dessa forma. Foi construída dessa maneira. Agora, vamos lá. Os transes que ocorrem são divindades? Não são. Não. Veja o trabalho no YouTube aqui mesmo do professor Antônio Carreiro. O trabalho dele de hipnose. Veja aí o trabalho dele da hipnoterapia, do que acontece na indução dos transes. Veja aqui no YouTube o trabalho dele, Antônio Carreiro, beleza? Pioneiro no Brasil, já teve matéria dele no Fantástico lá na década de 90. Então, veja Antônio Carreiro, beleza? Transe em qualquer religião, não só nas afros, em qualquer religião. O transe é um fenômeno da mente. Acontece uma cisão na mente da pessoa. A mente cria uma persona, uma personalidade, que através dos aspectos de semiótica e tantos outros responsáveis pela condução da psique e do subconsciente, fazem uma associação com o arquétipo externo. E aí a persona gerada no momento do transe assume um arquétipo. Qual é o arquétipo? Aquilo que está arquivado na memória. Então, na igreja vai ser, em um transe, sei lá, o mover do Espírito Santo. Na religião afro vai ser a pombagira. Em outra religião vai ser um outro espírito, vai ser uma outra divindade, vai incorporar não sei o quê.
Não estou dizendo que espíritos malignos não existam. Eu estou dizendo que isso que se pratica nas religiões, seja cristã, seja qualquer uma que for, não, essas manifestações não são. Não importa o que você pense. Você pode achar o que você quiser. Tem artigos científicos na área de psiquiatria publicados no mundo inteiro que já estudaram esses fenômenos. Freud só deu início lá atrás. Depois a psiquiatria já documentou, já estudou isso claramente. Aqui no Brasil tinha o Padre Quevedo que falava sobre isso. Tem o professor Antônio Carreiro que trabalha na prática dessas induções. Ok? Então, não são fenômenos da mente. Ponto final. Minha opinião pessoal, eu acho que são demônios? Não. Já respondi. São fenômenos da mente humana. Que, esgueirado por a sua própria vontade de querer ter aquilo dentro de si, canalizar aquela egrégora, eu quero sentir, canalizar aquilo dentro de si, o seu cérebro, a sua mente, sua consciência e subconsciente manifesta a tua vontade. Então, cria a persona, faz a cisão, entra no transe, manifesta o arquétipo. Beleza? É isso. Ponto. Então quer dizer, pastor, que espíritos malignos não existem? Existem. Existe. O que é, então? O que é? Aí, meu amigo, aí nós temos que aprofundar mais ainda a questão. E está sempre associadas a estas questões, a sua própria mente e as questões de mérito de vícios comportamentais, beleza? Sempre associados a estas questões, podendo até causar um dano à sua psique. Dano este irreversível, do qual você terá que, de fato, tomar medicamentos para ter uma sanidade, né? Para ter uma sanidade mental, para ter uma mente saudável novamente. Ou entrar, né, de cabeça numa praxe religiosa em que se faça o controle destas situações da psique. O cristianismo faz, assim como o budismo faz também. Lembrando que o budismo expulsa demônio muito antes do cristianismo, né? Você é budista e não lê os textos, não? Você é budista e não lê o cânone Pali? E você se diz budista? Você tá igual os crentes pentecostal que não lê a própria Bíblia que tem na mão? Você só vai lá, faz um ritualzinho, acende um incensozinho, mas não lê os textos, né? Você não lê os contos de Ataca, você não lê os textos não, né? Lavitano e tantos outros lá. Você não lê também. Você é um belo religioso, igual todo crente mequetrefe, seu teólogo da Shopee. Beleza, galera? Eu espero que você tenha anotado. Não fica chateadinho comigo porque eu sei, não. Fica aborrecido com quem não sabe. Exatamente isso. Fica aborrecido com quem não sabe. Não fica chateadinho comigo que sei, não. Fica chateado com quem não sabe. Fica chateado com quem não ensina. Fica aborrecido com quem não senta a bunda lá na cadeira de uma faculdade para estudar. Fica aborrecido com quem corre da escola. Fica aborrecido com quem não quer sentar numa universidade para produzir método científico na análise da própria religião. Fica aborrecido com quem é preguiçoso, com quem quer tirar coisas da própria cabeça sem nunca ter estudado. Fica aborrecido com estas pessoas que fazem mentiras, que inventam coisas para ficar bem, que mentem dentro da sua igreja e que conduzem vidas para a insanidade mental. Fica aborrecido com esse tipo de gente. Fica aborrecido comigo, não. Eu sei, isso é um problema meu, porque eu quis estudar. Você não quis estudar? Isso é um problema seu e não meu. Então, estude, beleza? E de quebra, se você quiser estudar, já ter um insight dessas coisas aí com referência bibliográfica, compra o meu curso, meu seminário teológico que nós abordamos sobre isso também. Valeu?
Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Fica aborrecido não, vai estudar. Mova-se. Fique na paz do Senhor Jesus.